Quando atravessar tempestades, desertos ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz um milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Que maravilha! Você veio! Eu estava esperando você, eu estava orando para que você hoje e agora, nesse momento, para que você viesse ter este encontro não comigo, mas com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que te sara, aquele que abre as portas, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Você percebe, né? Deus está te atraindo e te trazendo para cada vez mais perto. Você já tem novos interesses, você já tem uma nova mentalidade, o passado ficou para trás e um futuro bom, com grandes projetos e sonhos de Deus para a tua família, começa agora, no encontro com Deus. O grande dia está chegando, meu povo querido da cidade de Mauá. Dia 22, domingo, estaremos inaugurando a mais nova sede da Paz e Vida na cidade de Mauá, Grande São Paulo, ali na entradinha do Parque São Vicente. Dia 22 deste mês de março, eu estarei às 8 horas da manhã em Santo Jejum, esperando por você, na Avenida João Ramalho, número 1625. Sabe onde era um supermercado? Ali na entradinha do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro, não tem como errar, temos um amplo estacionamento totalmente grátis. E você que vai comparecer, olha os presentes que eu vou te dar. Este livro aqui, Jesus, formato de bolso, com 544 páginas, e quem não tiver também vai ganhar este outro livro aqui, Jesus Mandou, grátis de verdade. Anotou a data? Dia 22 de março, domingo, às 8 horas da manhã, Avenida João Ramalho, no 1625, estacionamento amplo e grátis, tanto no fundo como na frente da igreja, na lateral da igreja, super fácil de comparecer, na entrada do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro. Vai ser uma alegria receber você, orarmos juntos, abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família. Tenho certeza que será uma inauguração inesquecível. Quero que você compareça. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer a reunião das 8 horas da manhã, depois às 3 horas da tarde vai ser o pastor Wellington e o meu filho, o pastor Giancarlo Palharim, estará no mesmo domingo às 6 horas da tarde. Tudo bem? Tudo anotado? Tudo certinho? Tudo combinado? Então aqui, teu exemplar já está reservado. Compareça! Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus Mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus Mandou. Jesus Mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Eu conheço inúmeras pessoas como você. Você acha que não merece ser feliz? Você acha que as coisas de Deus, a bênção, o favor de Deus
é para todos menos para você, que Deus se esqueceu de você e muitas vezes você acha que é impuro. Então você acha, por causa das coisas erradas que eu pratico, Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, Deus não liga para mim. Se você pensa assim, e você acha que o seu sofrimento é por causa disso, eu quero que agora você preste muita atenção. Esse homem, ele dizia, eu não vou buscar a Deus porque, sabe, eu tenho vícios. Eu não vou buscar a Deus porque eu vou decepcionar a Deus com a minha rotina, com os meus hábitos, com o meu jeito de ser. E muitas vezes você está se privando e privando também a sua família de viver o melhor desta vida, por causa de um pensamento que não condiz com a realidade. Jesus te chama, Deus te aceita do jeito que você está. Acompanhe. Meu nome é Adriano da Silva Maciel, eu tenho 46 anos, estou aqui na Paz e Vida há mais ou menos 7 anos. Cheguei totalmente destruído, totalmente moído, viciado no cigarro, na bebida, né? Perdi tudo, perdi carro, perdi bens, perdi praticamente a família. E eu me lembro muito bem que no começo da conversão, né, que a gente começa a lutar ali pra gente se libertar dos vícios, para se libertar das más companhias, se libertar da vontade de estar nos bares. Eu tinha muita vontade de me batizar, era um desejo muito grande que eu tinha. E eu não conseguia, por quê? Porque eu ainda não conseguia me libertar do cigarro. Consegui me libertar da bebida e não conseguia me libertar do cigarro. E eu falava, Senhor, eu tenho um desejo muito grande de me batizar. Eu queria muito me batizar. Só que quando eu saía do culto, eu chegava em casa e acabava acendendo um cigarro. Isso me entristecia muito. Eu ficava com aquela sensação de culpa muito grande. Até que um dia eu tomei uma decisão e falei, eu vou me batizar. Falei, Senhor, me liberta, me cura nesse batismo. E desci as águas e naquele dia eu fui liberto do vício do cigarro. E aí começou todo um processo na minha vida, né? Uma felicidade muito grande, já me senti fortalecido. E aí eu comecei a buscar pela minha família. Apesar de eu estar sozinho, né? Estava sozinho na igreja e eu sentia muita falta da minha família estar comigo. Eu me lembro muito bem que aos cultos de domingo, que eram os cultos da família, o pastor chamava todos os familiares para frente, quem tivesse com seu filho, com sua esposa, abraçasse seu filho. E eu estava só, né? Sozinho. Muitas vezes eu chorei bastante quando eu estava sozinho na igreja, que eu levantava minhas mãos e falava, Senhor, está acontecendo, que a minha família não está aqui comigo, né? E fui perseverando. E eu sentia que Jesus estava comigo, Ele estava me sustentando ali. Até que um dia, em oração, eu falei, Senhor, me dá uma resposta. Se ainda tiver algo que eu esteja fazendo errado, eu quero a minha família comigo. E foi um belo dia no carro, eu querendo ouvir um louvor, eu estava mudando a rádio e caiu na Feliz FM, onde eu ouvi uma pregação do pastor João Ribe. E nessa pregação ele falava sobre que Deus, Ele não é Deus de bagunça, que eu precisava ordenar minha casa, que eu precisava organizar aquilo que estava desorganizado. E aí foi um divisor de águas, foi uma maravilha muito grande, porque daí ficamos juntos aqui, ela também se batizou, a minha filha está na igreja. Aqui eu aprendi a palavra, eu fui sustentado na palavra aqui, aprendendo a cada dia mais. E hoje toda a minha família está aqui na Paz e Vida. Tenho sido abençoado grandemente, obedecendo sempre as campanhas que fazem aqui na Paz e Vida. Tenho conquistado de novo casa, carro, apartamento, família restaurada. Estou sendo muito abençoado no meu trabalho. Então, eu estou muito feliz aqui na Paz e Vida. Eu estou, assim, todo dia que passa, mais fortalecido e tenho certeza que esse aqui é o meu lugar. Estou muito abençoado. Tem que vir de coração aberto. Tem que vir
disposto a mudar de vida. Porque se vier disposto a mudar de vida, Deus vai restaurar. Deus me curou do vício no batismo. É aquela sensação maravilhosa que se eu pudesse eu batizava todas as vezes que tivesse o batismo aqui. Mas eu tenho certeza que o meu batismo valeu a pena. E vem para Paz e Vida, vem aceitar Jesus, que a vida vai ser transformada e toda a família também. A família toda tá feliz, o homem tá restaurado, largou o vício, ó, tudo tá dando certo. Por quê? Porque caiu aquela barreira. Quando você baixar a guarda, quando você se render, quando você entregar de fato, sabe, o controle da tua vida, das tuas emoções, da tua família, e você falar, olha meu Deus, eu confesso, eu não consigo lidar, eu não sei, não tenho sabedoria para lidar, mas eu creio que o Senhor pode me dar a direção. Você entrega a tua família na mão de Deus, entrega a tua casa, entrega o teu trabalho, sabe? Você confia em Deus, aí Deus começa a organizar tudo, vai tudo conspirando em seu favor. E não ligue se a tua família ainda não te acompanha, Deus quer começar essa obra através de você. Então venha buscar a Deus, porque quem busca, acha. Eu, pastor Giancarlo Palharim, espero você na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Mas, recentemente, foi inaugurada mais uma unidade da Paz e Vida na Praça Marechal Deodoro, no metrô Marechal, e você não pode deixar de conhecer e nem de comparecer. Faça uma campanha nesta nova unidade da Paz e Vida, onde tem um homem de Deus que, olha, é uma bênção mesmo. Peça ajuda, pastor Jean Vilela, eu preciso de uma oração. Ora pela minha família, ora para o meu filho se libertar das drogas. Olha, pastor, me ajuda, ora para Deus abrir uma porta. Peça ajuda ao pastor Jean Vilela na Praça Marechal Deodoro, número 376, na saída do metrô Marechal. Agora eu quero te dar também o endereço da Paz e Vida em Bangu, onde tem um homem de Deus esperando você também, hein? Bangu, Rio de Janeiro, atenção, anote e compareça, Rua Belila, número 10, Rua Belila, número 10 em Bangu. Você vai lá, na Rua Belila 10 e procure o pastor Alexandre Teodoro. E peça ajuda, pastor Alexandre, me dê a mão, vamos junto, pastor, estou precisando de ajuda. Ele vai te apoiar espiritualmente e te ajudar para você também viver coisas extraordinárias com Deus. Você crê? Então, se você crê, basta, tudo é possível ao que crê. Venha com fé, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal. Voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Cada dia que eu passo a mais nesse planeta, eu corro mais riscos. E aí eu tenho que vigiar e orar. E eu estou falando por mim, como eu faço comigo e como eu acho que você deveria fazer por você. Mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o desgaste, mesmo com toda a carga que você carrega que não é fácil,
mesmo com as lutas que você enfrenta e com as dificuldades que se acumulam, que às vezes chegam a provar a tua fé, continua firme e fiel, porque eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Ô servo bom e fiel, ô serva bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 Operadora 11 2281 3337. 0 Operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar. Meu povo amado e querido de Mauá e região, atenção, o grande dia chegou, dia 22 de março, às 8 horas da manhã. Será a grande inauguração deste novo templo, esta nova unidade da Comunidade Cristã Paz e Vida. E a presença inesquecível do pastor João Ribe Palharim e do próprio Senhor Jesus, que é o mais importante e você não pode perder. Então anote, dia 22 de março, às 8 horas da manhã, o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, pastor João Ribe, estará esperando você na Avenida João Ramalho, número 1625, Parque São Vicente, em Mauá. Às 3 horas da tarde, meu amigo pastor Wellington Martins, que será o pastor da Paz e Vida de Mauá, que foi escolhido pelo próprio pastor João Ribe Palharim, estará esperando você às 3 horas da tarde. E olha só, às 6 horas da tarde, você vai ganhar este livro. Eu faço questão de te presentear às 6 horas da tarde com este livro. Eu sou o pastor Giancarlo Palharim e eu vou estar esperando você e a sua família às 6 horas da tarde, também na Paz e Vida de Mauá, Avenida João Ramalho, número 1625, Parque São Vicente, em Mauá, Grande São Paulo. Então, venha retirar o seu exemplar e vamos todos nos alegrar neste grande evento em Mauá, que será a inauguração da Paz e Vida. Venha com fé, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Paz e O grande dia está chegando, meu povo querido da cidade de Mauá. Dia 22, domingo, estaremos inaugurando a mais nova sede da Paz e Vida na cidade de Mauá, Grande São Paulo, ali na entradinha do Parque São Vicente. Dia 22 deste mês de março, eu estarei às 8 horas da manhã em Santo Jejum, esperando por você, na Avenida João Ramalho, número 1625. Sabe onde era um supermercado? Ali na entradinha do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro, não tem como errar, temos um amplo estacionamento totalmente grátis. E você que vai comparecer, olha os presentes que eu vou te dar. Este livro aqui, Jesus, formato de bolso, com 544 páginas, e quem não tiver também vai ganhar este outro livro aqui, Jesus Mandou, grátis de verdade. Anotou a data? Dia 22 de março, domingo, às 8 horas da manhã, Avenida João Ramalho, no 1625, estacionamento amplo e grátis, tanto no fundo como na frente da igreja, na lateral da igreja, super fácil de comparecer, na entrada do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro. Vai ser uma alegria receber você, orarmos juntos, abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família. Tenho certeza que será uma inauguração inesquecível. Quero que você compareça. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer a reunião das 8 horas da manhã
Depois, às 3 horas da tarde, vai ser o pastor Wellington. E o meu filho, o pastor Giancarlo Palharim, estará no mesmo domingo, às 6 horas da tarde. Tudo bem? Tudo anotado? Tudo certinho? Tudo combinado? Então aqui, ó, teu exemplar já está reservado. Compareça! Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. E agora, sem perceber, você não vai nem notar, mas Deus vai trabalhar no seu interior. O Espírito Santo vai tocar o seu coração de uma maneira tão sublime, tão elevada, que você vai desejar ser merecedor e também um embaixador do reino de Deus. Prepare-se, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim, e a ilustração de hoje, a invenção da lâmpada. Deus vai falar com você. Ele era considerado um cientista maluco. As pessoas diziam: desista dessa ideia, você nunca vai conseguir. Não, mas eu vou sim, eu vou. E ele continuava fazendo a sua experiência, mas sempre no final abria o seu diário e anotava: experiência número 235. Não deu certo por causa disso. E as pessoas se aproximavam ali, naquela oficina, e lhe perguntavam: Thomas Edison, afinal, o que é que você está querendo inventar? Ah, eu estou inventando uma coisa que vai substituir todas as velas e todas as lamparinas. E como é que se chama o seu invento? Eu acho que vai se chamar lâmpada. Lâmpada, E aí, você já conseguiu? Não, eu estou na experiência 397, mas eu vou conseguir. E ele ficava ali, horas e horas no seu laboratório tentando inventar a lâmpada, mas sempre fracassava. Aí ele abria o seu diário e escrevia: experiência 793. Fracassou por causa disso. E as pessoas diziam: Thomas Edison, vá fazer outras coisas, desista, isso é impossível. Não, mas eu vou conseguir inventar a lâmpada. Ele tentava, sempre fracassava, mas nunca desistia. Até que um dia ele escreveu no seu diário: experiência número 999. Falhou por causa disso. Aí, ele foi para a 1000ª experiência. E maravilha das maravilhas, ele conseguiu a incandescência dos filamentos da lâmpada elétrica e tudo foi iluminado. Thomas Edison, ele estava feliz, olhava para o seu invento, aquela primeira lâmpada que estava funcionando e não se apagava, e ele dizia: eu consegui. Mas muitas pessoas disseram: você fracassou muitas vezes. E ele disse: nunca fracassei. Vocês pensam que era um fracasso, mas era mais uma experiência. Eu estava aprendendo a fazer a lâmpada. E ele conseguiu.
Hoje, cada vez que você acende a lâmpada na sua casa, com um simples toque de um botão, parece tão fácil. Mas alguém antes tentou muitas e muitas vezes, 1000 vezes, até conseguir. E esta lição que Thomas Edison nos deixa é esta. E muito mais do que nos deixar a lâmpada elétrica, Thomas Edison nos deixou uma lição importantíssima. Lembre-se dela. Cada vez que você acender a lâmpada na sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar, ainda que você esteja abatido e abatida, diga para você mesma: eu vou conseguir. Esta lâmpada me lembra que eu tenho que insistir. Eu vou perseverar até o fim. E sabe de uma coisa? Se você não perseverar, nem para o céu você irá. Porque Jesus Cristo disse: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso, não desista, vá em frente, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Olha aí que maravilha, você ouviu essa ilustração e agora você disse: eu quero ter essa ilustração salva no meu celular e eu quero compartilhar, quero fazer minha parte, quero enviar para o meu tio, para minha tia, para o meu primo, para o meu sobrinho, quero enviar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha irmã, quero mandar para o meu filho, para minha filha. Então tá, faça o seguinte, salve este número. Este é o WhatsApp que você vai salvar como ilustrações do Reino de Deus. 11 96342 2737, tá? Salva aí, ó, 11 96342 2737. Terminou de salvar? Ótimo! Agora você vai simplesmente enviar esta palavra. Não precisa pedir por favor, não precisa falar bom dia, boa noite, nem nada. É só você enviar a palavra lâmpada, porque é uma palavra-chave. É um código, o sistema vai reconhecer e automaticamente você vai receber essa ilustração, a invenção da lâmpada aí no seu celular. Envie a palavra lâmpada para o WhatsApp 11 96342 2737. Você vai receber gratuitamente num oferecimento dos pregadores do telhado. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinville. No canal do pastor Joinville Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinville Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior. Na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só, depois às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras, em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/Joinville, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita, nível internacional. E são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você
para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente, tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/joanribe. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 operadora 11 2281 3337. 0 operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar. Agora escute esse profeta. Eu estou orando ao Senhor para que Ele abra os teus olhos agora e veja que não estás sozinho. Eu, o Senhor, sou contigo. Tenho a minha mão estendida e o meu braço forte para te ajudar. Ninguém poderá te destruir ou derrotar. Ninguém poderá tocar sequer num fio de cabelo teu, porque eu sou contigo todos os dias. Ainda que não me vejas, eu jamais te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Alô, amigos e amigas de São João de Meriti. Olha que boa notícia. Vocês pediram e dia 29 de março, domingo às 8 horas da manhã, eu estarei com vocês na Paz e Vida de São João de Meriti, Rua da Matriz, número 507, juntamente com o pastor Tiago Machado, que é meu filho na fé. Neste domingo, dia 29, de manhã estarei na sua cidade e à noite eu estarei em Bangu, na Rua Belila, número 10, juntamente com meu filho na fé, pastor Alexandre Teodoro. Sabe ali o final do Viaduto Velho? Rua Belila, número 10, na Paz e Vida. Eu quero que você reúna todos os seus problemas inexplicáveis, todos os seus tormentos e doenças incuráveis, e nós vamos orar. E Jesus Cristo vai te libertar, o teu sofrimento vai acabar. Anotou aí? Dia 29 de março, domingo, às 8 horas da manhã, em Santo Jejum, São João de Meriti. E à noite, às 18 horas, em Bangu, Rua Belila, número 10, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Antigamente, as pessoas davam valor à palavra. Estou falando em negociações. Se você desse a sua palavra, ou se você dissesse para alguém, não, acredite em mim, estou dando a minha palavra, a palavra era respeitada, né? Hoje em dia, a palavra, ela está sendo desmerecida. Eu estou dizendo a palavra do homem, porque a palavra do homem não se sustenta. O homem diz uma coisa hoje, amanhã ele faz outra. O homem combina uma coisa, dá a sua palavra, passa 5 minutos, ele faz exatamente o contrário do que ele combinou. Você conhece alguém assim? Pastor, conheço muita gente assim. A pessoa não tem palavra, pastor. Não dá para confiar. Fala uma coisa e faz outra. Eu sei como é que é. Mas Deus é diferente. Deus, ele tem uma palavra que não muda. Inclusive, Jesus disse assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você vai receber agora algo eterno. Você vai receber agora algo que não muda. Algo que permanece, subsiste para todo sempre. A poderosa palavra de Deus. Então, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, pastor Joanribe Palharim, e a mensagem de hoje. Deus vai falar poderosamente com você.
Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando Joinville Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Por favor, abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Achou aí? Jesus falando disse assim: E se quereis dar crédito, quer dizer, se vocês querem acreditar, é este o Elias que havia de vir. Amém? De quem que Jesus está falando? De João Batista. Vamos ler o versículo 11? Jesus falou assim: Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 14. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Porto Alegre vai repetir em seguida. Então eu leio e você repete. Vamos lá. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém? Forte essa palavra, né? Muito forte. Mas você acredita que Jesus disse isso? Eu creio, ele disse sim. Ele disse, pode levantar tua mão, ele disse isso sim. Eu creio, ele disse. Mas não é o que você está pensando. Não é o que o Kardec está pensando. E nós vamos mostrar isso agora. Você crê no Evangelho? Quem crê no Evangelho de Jesus Cristo? Não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse eu tenho aqui também. Ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, está aqui. Eu vou mostrar para você o que o Kardec fala a respeito disso, tá bom? Mas você crê no Evangelho de Jesus Cristo, este aqui, ó, que nós acabamos de ler. Você crê? Quem crê? Levante a mão. Então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Mais alto, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador. Fale com cada vida aqui presente e fale com quem está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra a partir daqui de Porto Alegre, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor? Olha só, amados. Kardec prega que todos os seres humanos que vivem neste mundo são reencarnações. Todas as pessoas tiveram vidas passadas. Segundo Kardec, estas pessoas morrem e nascem de novo. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca de título uma frase de Jesus, como se fosse confirmação da teoria da reencarnação. Kardec colocou o título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou sobre isso, sim. Mas Kardec diz que aqui Jesus estava falando de reencarnação. E Kardec pega várias passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para provar a sua teoria da reencarnação. E ele diz aqui no parágrafo 11, me permita ler, tá bom? Me desculpe ler, você que não gosta, mas eu quero ler, eu preciso ler isto para você entender o que o Kardec prega, o que os espíritas acreditam.
capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 11, diz assim: se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva. Próximo parágrafo. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Allan Kardec está dizendo que João Batista era um nome que Elias usava quando reencarnou na época de Cristo. E ele pegou a frase de Mateus 11:14, que eu li para você, onde Jesus disse: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E ele disse: está vendo? Está aí a prova. Jesus confirmando aqui, a afirmação é positiva, é direta. Próprio Jesus dizendo que João Batista era uma reencarnação de Elias. Mas você viu o contexto do Evangelho? Kardec pegou só essa frase isolada. Mas olha o que eu li para você no versículo 11. Jesus disse: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, João Batista nasceu de mulher. O Elias que viveu antes de Cristo, por volta do ano 873 a.C., ele também nasceu de mulher. E Jesus está dizendo: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Quer dizer que este João Batista é maior até do que o Elias que viveu 873 anos antes de Cristo. Mas nós vamos nos aprofundar nesse esclarecimento. Elias foi esse profeta que viveu 873 a.C. e ele foi uma voz contra a apostasia da fé e era o único que pregava a verdadeira fé. E sozinho Elias enfrentou o rei Acabe com a sua esposa Jezabel, enfrentou o exército de Israel, enfrentou os falsos profetas e enfrentou o povo. Elias, aquele do passado, ele foi um profeta muito corajoso, porque ele defendeu a fé. Era uma voz pregando a verdade. Muito bem. O Elias, ele não morreu. Ele foi arrebatado vivo para o céu. Pessoas na época ficaram durante 3 dias procurando o seu cadáver para ver se ele não tinha caído naquele transporte miraculoso onde ele foi arrebatado aos céus, para ver se o seu corpo não estava caído no meio das montanhas, ou no meio das pedras, ou nos vales. E 50 homens procuraram durante 3 dias, e Eliseu, o sucessor de Elias, tinha falado: não procurem porque é em vão. E quando eles voltaram, depois de 3 dias de buscas infrutíferas, o Eliseu falou: eu não falei para vocês não irem? Porque Eliseu tinha certeza que Elias não tinha morrido, que Elias estava viajando para um outro lugar. Então aqui já começa o primeiro problema de Allan Kardec. Como que João Batista poderia ser Elias reencarnado, se o próprio Kardec diz que a pessoa, para reencarnar, antes ela tem que morrer? Como é que Elias iria reencarnar como João Batista se Elias não morreu? Já é um grande problema para ele. Muito bem. Mas vamos chegar agora em João Batista. Quem foi João Batista? Foi um homem que teve um nascimento sobrenatural muito semelhante ao nascimento de Jesus Cristo. João Batista teve o seu nascimento anunciado com antecedência pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo.
Então acompanhem comigo, vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde a partir do versículo 5, fala como aconteceu o anúncio do nascimento de João Batista. O futuro pai de João Batista era um dos sacerdotes do templo em Jerusalém, e ele estava agora no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo, fazendo ofertas a Deus, apresentando incenso. E dentro daquele compartimento ultra secreto, o anjo se apresentou para ele e o anjo disse, vamos acompanhar? Versículo 13. Zacarias, esse era o nome do sacerdote, futuro pai de João Batista. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Quer dizer que Zacarias orava a Deus porque queria ser pai. E a Isabel, sua mulher, era estéril. E ele não tinha filho. Ele queria muito um filho. Então o anjo está dizendo para ele que a oração foi ouvida e que a mulher dele, a Isabel, vai dar à luz e já diz até o sexo da criança. Vai ser menino, não é? E lhe porás o nome de João. Olha só. E lhe porás o nome de João. E o anjo continua falando, versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Esse foi o anúncio do nascimento de João Batista. Agora, vamos comentar algumas coisas aqui nesse texto, nesse anúncio do anjo. Esse anjo aqui é o Gabriel, tá? O mesmo anjo que vai falar com a Virgem Maria 6 meses depois. Olha o que o anjo enviado de Deus veio trazer para Zacarias. Tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua mulher, a Isabel, vai dar à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Primeira coisa, lhe porás o nome de João. Se o anjo está vindo da parte de Deus, e se o menino que vai nascer é uma reencarnação de Elias, por que o anjo, caso o menino que fosse nascer seria a reencarnação de Elias, por que o anjo não falou, coloca o nome na criança de Elias, caso fosse a reencarnação de Elias? Qual era o problema? Era muito melhor para identificar. Mas o anjo não podia mandar colocar o nome de Elias naquele menino. Simplesmente porque o menino queria nascer, não era uma reencarnação de Elias. Porque Elias não estava morto. Aliás, Elias continua para o lugar onde ele viajou e permanece lá. Ele foi levado num arrebatamento, ele está num lugar muito especial, ele permanece lá, ele não morreu. Como que o anjo poderia dizer que aquele menino era Elias, se não era? Como que mandaria colocar o nome de Elias, se não era Elias? O céu não mente. O céu não inventa coisas. O anjo, caso aquele menino que iria nascer fosse uma reencarnação de Elias, nada mais natural do que dizer, olha, põe o nome de Elias, viu? Porque este é o Elias de 873 anos atrás. Então já começa por aí. Está colocando o nome de João. Por quê? Porque João é uma palavra que quer dizer Deus é gracioso. Em hebraico, Yohanan, Deus é gracioso. Yohanan não é Elias, é outra pessoa. É outra pessoa, uma pessoa inédita. Não é alguém que já viveu e está reencarnando. Porque Elias não morreu. Então é João nascendo, uma vida nova, uma pessoa inédita no mundo, e lhe porás o nome de João. Continuando aqui, o versículo 14.
E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor. Ou seja, esse menino que vai nascer, o João, ele ainda será grande diante do Senhor. Ele não é e nem foi. E o Elias do passado foi muito grande e é muito grande diante do Senhor. Porque o Elias do passado foi um profeta que tinha tal intimidade com Deus, que por 2 vezes ele orou e 2 vezes Deus respondeu com fogo do céu. O Elias era um homem muito grande diante do Senhor. Esse João que está nascendo ainda não tem grandeza nenhuma, ele vai construir a sua grandeza. João vai ter uma história inédita, particular, sua, própria. E a partir dessa história única, própria, inédita, João será grande diante do Senhor. Não é Elias, porque Elias foi grande e ainda é grande. Mas João não. João, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Se o Allan Kardec estivesse certo, e se aquele menino que ia nascer fosse realmente o Elias reencarnado, então, pobre daquele infante, pobre daquele menino, porque ia ter nele 3 espíritos. Ia ter o espírito de João, porque o nome dele é João, João é uma pessoa. Ia ter dentro dele o espírito de Elias, e ia ter dentro dele o Espírito Santo. Olha a confusão de espíritos dentro de um bebezinho, dentro de uma criança. Deus não faz confusão. Não é o espírito de Elias que o menino vai ter. O menino vai ser cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. O único espírito que aquele menino que vai nascer vai receber é o Espírito Santo de Deus. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele não vai receber o espírito de Elias, porque Elias não está morto para incorporar no menino, para reencarnar no menino. Continuando, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Aqui eu quero comentar. Irá adiante dele. Adiante de quem? Adiante do Senhor. Irá adiante dele, essa é a missão de João. João, ele vai aparecer primeiro, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Quando perguntarem para ele quem ele é, ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Aplanai caminho ao Senhor vosso Deus. Ele vai preparar o caminho para o Senhor chegar. Antigamente no Oriente, mesmo nos dias de hoje, quando um rei ia visitar outra terra, ele enviava primeiro embaixadores para que preparassem o seu caminho. Quando o presidente dos Estados Unidos vem ao Brasil, antes dele vir para cá, vem o FBI, vem a Polícia Federal Americana, vem o Serviço Secreto, vem agentes especiais, não é? Vem os embaixadores, vem toda uma equipe preparar tudo com antecedência. Quando o presidente dos Estados Unidos vem no Brasil. Teve uma vez que o presidente dos Estados Unidos foi a São Paulo, parou a cidade, porque interditaram ruas, caminhos por onde ele ia passar, prepararam um caminho para ele passar sossegado. O que João Batista é? Ele vai fazer este papel, ele vai preparar o caminho para o grande rei que iria chegar nesta terra, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra está dizendo que João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante dele, do seu Deus, irá adiante dele, do Senhor, no espírito e virtude de Elias. Quando diz no espírito e virtude de Elias, ele está falando daquele menino que ainda nem nasceu. Está dizendo isso. Então vamos entender essa frase. Irá adiante dele, do Senhor, no espírito e virtude de Elias. Quando um técnico de futebol está lá com seus atletas e diz assim para a imprensa: os atletas estão com espírito
de união. Os jornalistas não vão entender que há um espírito chamado união incorporado nos atletas. Concorda comigo? Quando um advogado está fazendo uma ação e escreve para o juiz ler, o espírito da lei está presente neste caso. Quando o juiz ler essa declaração do advogado, o juiz não vai pensar, tem um espírito chamado lei incorporado no caso. Concorda? Quando um publicitário faz uma campanha e apresenta os layouts para o cliente e diz para o cliente, o espírito da emoção está presente nesta campanha, o cliente não vai entender que naquela campanha tem um espírito chamado emoção incorporado nos layouts. Não é assim? E você pode analisar em todas as outras situações. Por exemplo, aquele fulano é um espírito de porco, ou tem um espírito de porco. Ninguém está entendendo que tem o espírito de um suíno incorporado no infeliz, né? Ninguém entende isso. E eu posso te dar um monte de exemplos nesta mesma direção. Aí o presidente faz uma declaração em rede nacional de televisão e diz assim, o espírito de solidariedade está sobre a nação. Os brasileiros que estão assistindo a televisão não vão entender que tem um espírito chamado solidariedade incorporado na nação. Não é isso? Olha o que está sendo dito neste momento. Acompanhe comigo. O anjo falou, irá adiante do Senhor no espírito e virtude de Elias, e não com o espírito de Elias. Quando o anjo Gabriel falou para Zacarias, olha, esse menino vai ser grande diante do Altíssimo, não vai tomar vinho nem bebida forte. Ele vai ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Este menino irá adiante do Senhor no espírito e virtude de Elias. O Zacarias, o sacerdote Zacarias, não entendeu que o anjo estava dizendo, olha, neste menino estará incorporado um espírito chamado Elias. Ele não entendeu isso, porque não é isso que o anjo está dizendo. O anjo está dizendo que aquele menino João, ele irá na virtude e no poder de Elias, e não com o espírito de Elias. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos aqui uma análise do texto que Allan Kardec distorceu, e que os espíritas que leem o Evangelho segundo o Espiritismo não examinam, porque Allan Kardec não dá informações para que eles possam tirar suas próprias conclusões. Kardec seleciona textos para dizer, olha, está vendo a prova aqui, e distorce o sentido das palavras para querer referendar que até Jesus disse que João Batista era o Elias reencarnado. O que Jesus quis dizer quando falou para os discípulos? E se quereis dar crédito, é este mesmo Elias que havia de vir. Porque todo mundo estava esperando aquele Elias de 873 anos atrás. E João Batista não era aquele Elias de 873 anos atrás. João Batista era a voz do que clama no deserto, aquele que preparava o caminho para o Rei dos Reis. Jesus disse assim, ele veio na virtude e no poder de Elias, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então compare a vida de João Batista com a vida de Elias, e você vai ver que há semelhanças. Por exemplo, Elias era a única voz que anunciava a verdadeira fé. O nome Elias quer dizer o Senhor é Deus. João Batista é a única voz no deserto, preparando o caminho do Senhor para anunciar que só Jesus é Deus. Elias pregava no deserto, João Batista pregava no deserto. Elias era uma voz solitária, João Batista era uma voz solitária. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrenta o rei Herodes e a sua esposa adúltera.
Elias no passado enfrentou todos os falsos profetas. João Batista, ele enfrenta os falsos religiosos. Os fariseus compareciam no seu batismo e João Batista dizia: raça de víboras, o que vocês vieram fazer aqui? Produzam frutos dignos de arrependimento. Você vê? João Batista, ele tratou até os pretensiosos fariseus, que se achavam os únicos salvos da terra. João tratou cada um deles como se fossem pagãos, dizendo que eles precisavam se arrepender e voltar para a verdadeira fé. Elias enfrentou o exército de Israel. João Batista, ele enfrenta o exército romano. Vocês não devem cobrar além do que é pedido, vocês não podem extorquir as pessoas, vocês não podem transgredir a lei, vocês não podem maltratar os prisioneiros. João Batista, ele prega para os soldados romanos que os soldados romanos largam as lanças e os escudos e começam a chorar. Vocês precisam parar de extorquir as pessoas, vocês têm que se contentar com seus salários. Tá bom, profeta. E iam batizar. João Batista enfrentou o exército romano. João Batista era uma voz solitária, pregando, preparando o caminho do Senhor, porque só Jesus é Deus, só Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Assim como o nome Elias quer dizer o Senhor é Deus, o nome João quer dizer Deus é gracioso. Então João está anunciando com dureza que a salvação vai vir pela graça, que será uma coisa suave para quem quiser ser salvo. Quando Jesus falou que Elias era ele mesmo, quis dizer, ele exerceu o ministério de Elias. Ele fez a mesma missão que Elias. Jesus não estava dizendo que João Batista era Elias reencarnado, mas ele estava ensinando que o João Batista veio e exerceu o ministério de Elias na terra. E para concluir esta mensagem, eu quero levar você no Evangelho de João. Kardec citou muitas passagens do Evangelho de João, especialmente o capítulo 3, que fala do novo nascimento. Mas por que Allan Kardec não citou esta passagem que eu vou ler para você agora? Por que Allan Kardec não colocou esta passagem no Evangelho dele? Olha aqui, ó. Evangelho do apóstolo João. Não confunda o apóstolo João com o João Batista. São pessoas diferentes também, tá? Evangelho do apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 19. Ache, por favor. É importante que você aprenda isso. E este é o testemunho de João, João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E perguntaram-lhe: quem és tu? E João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, porque tinha muita gente achando que ele era o Cristo, o Messias, o ungido. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Perguntaram direto para João. És tu Elias? E Jesus havia dito que dos nascidos de mulher nunca houve ninguém maior do que João. Está lembrado? Ele é o maior profeta que já existiu. Um profeta não mente. João foi o maior profeta já nascido de mulher. Um profeta, um homem de Deus, não mente. És tu Elias? Perguntaram diretamente para João. Um homem de Deus não mente. No julgamento de Jesus, queriam uma confissão, que ele falasse: eu sou o Cristo. E Jesus se calou no julgamento dele e não falava a resposta. Mas aí o sumo sacerdote falou assim: eu te conjuro pelo Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Um homem de Deus não mente. Jesus disse lá no tribunal: eu sou. E muito breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Um homem de Deus não mente. João Batista é um homem de Deus, o maior que já nasceu. Perguntaram direto: és tu Elias? O que ele respondeu? E disse: não sou. Amém? Não sou. Para Allan Kardec, João Batista era um médium. Nós cremos que ele era e foi o maior profeta já nascido de mulher, mas João
Batista é, para Allan Kardec, o maior médium que já nasceu. Então, se ele é o maior médium que já nasceu, olha o que ele está falando aqui. És tu Elias? Ele devia falar, eu sou, claro, eu sou o Elias reencarnado. Não, se ele fosse o Elias reencarnado. Mas um homem de Deus não pode mentir. Como é que ele vai falar que ele é Elias reencarnado se ele não é? Você está compreendendo isso? Não existe essa história de reencarnação, meu querido, minha querida. Não existe. Cada ser humano que está neste mundo, e você, principalmente você, está vivendo uma vida única. Eu nunca estive nesse planeta antes. Eu nunca vim nessa terra antes. Eu nasci no ano de 1955, no dia 14 de julho, ponto final. E desde então estou vivendo uma vida única minha aqui na terra. Nunca vivi antes, sob nome nenhum. Nunca estive nesse planeta antes, garanto a você. E você também nunca esteve neste planeta antes, você nunca nasceu aqui antes. Você nasceu, que dia que você nasceu? Que ano que você nasceu? Foi nesse dia que você surgiu. Antes você nunca tinha surgido neste mundo. E quando uma pessoa nasce neste mundo, um dia ela vai morrer. E tem sido assim, com exceção de Elias, que foi arrebatado vivo ao céu e não passou pela morte, com exceção de Elias, e também o Enoque. Esses dois homens na Bíblia não provaram a morte, foram levados vivos, foram arrebatados, né, do planeta. Desde então todos morreram, de Adão até Jesus Cristo, todos morreram. João Batista morreu também, decapitado. Todos morreram, todos morrem. Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo até hoje. Mas neste planeta todos morrem, e todos morrem uma única vez. Você nasce uma única vez e morre uma única vez. Isso foi ordenado por Deus lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram. Deus disse, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Foi ordenado por Deus. Você vai viver, mas vai morrer, vai voltar para o pó. Todos nós morremos e voltamos para o pó. Morremos uma vez. Vamos na carta aos Hebreus para concluir a mensagem. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você morre. E depois disso, o próximo passo é o juízo. Quando você morre, você poderá ir para um destes dois lugares. Ou você vai para o Hades, que não é o inferno definitivo, mas é um lugar de tormento. Leia aí no livro Jesus que você ganhou o que é Hades. Você vai encontrar a explicação bem detalhada do que é o Hades. Mas o Hades é um lugar de sofrimento para onde vão os ímpios e todos que se esquecem de Deus. Todos que rejeitaram Jesus vão para o Hades. É um lugar temporário onde eles ficam esperando o juízo final, que vai acontecer um dia. E os justos, os que morreram em Cristo, quando morrem, eles vão para o paraíso, que é um lugar maravilhoso, é um lugar de delícias, mas ainda não é o céu. É um lugar onde os justos e os salvos ficam esperando também o dia do juízo final. O dia do juízo final será a lavratura definitiva da sentença. Quando uma pessoa morre nesta vida e vai para o Hades, já é uma boa parte da sentença decretada. Já está a caminho do lago de fogo e inferno. A sentença depois será sacramentada. É impossível a pessoa ficar lá no Hades sofrendo, para depois ir para o paraíso. Lá não é um purgatório. Lá é um lugar onde vão os maus, os ímpios, os injustos, os que se esquecem de Deus. A pessoa pode passar 10.000 anos no Hades e nenhum pecado dela será perdoado, nenhuma culpa será diminuída. E os que estão no paraíso já estão em boa parte definitivamente direcionados para o céu. Há um motivo por que eles foram para o paraíso. E um dia todos os mortos que estão no Hades e todos os mortos que estão no paraíso
seus espíritos, suas almas serão levadas diante do trono. E todos os corpos dos seres humanos que já viveram nesse planeta, morreram e voltaram ao pó, esses corpos serão reconstituídos e se encontrarão novamente com seus espíritos e almas no dia do juízo. No dia do juízo, novamente, corpo, alma e espírito estarão reunidos em você. Todos nós estaremos lá um dia. Amém? Porque se a alma é indestrutível, para que Jesus ia trabalhar pela vida eterna? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O plano de Deus é ressuscitar o teu corpo, ainda que esteja no pó da terra. Aí o teu corpo, se você é de Cristo, vai ressuscitar, irá para o dia do juízo, e o teu espírito e alma que estão ali no paraíso serão reunidos novamente ao seu corpo. Novamente você será esta pessoa, esta única pessoa. Quem aqui já perdeu, por exemplo, um avô, o pai ou a mãe? Levante a mão. Meu avô já morreu, meu pai já morreu, minha mãe também já morreu. No dia do juízo eu vou ver o meu avô. No dia do juízo eu vou ver o meu pai. No dia do juízo eu vou ver a minha mãe. Do jeito que eles eram aqui na terra, enquanto viveram, eu vou reconhecê-los e eles me reconhecerão também. Se uma pessoa tivesse tido várias encarnações e várias vidas, uma hora vem como mulher, outra hora nasce como homem, outra hora nasce de novo como mulher, outra hora nasce de novo como homem, hein? Com que corpo que esta pessoa iria aparecer no dia do juízo final? Se foi homem, se foi mulher, teve tantas vidas diferentes na terra, com que corpo que vai aparecer lá no juízo final? Na teoria de Allan Kardec, numa época você é brasileiro, numa outra vida você é italiano, numa outra vida você é chinês, numa outra vida você é africano, numa outra vida você é homem, numa outra vida você é mulher, numa outra vida você é japonês, numa outra vida você é russo, numa outra vida você é romano, hein? Com que corpo que você vai aparecer no juízo? Oh, Allan Kardec, para de fazer confusão. A tua vida é única. Você vai aparecer no dia do juízo com esse corpo que você tem aí. O plano de Deus é reviver o teu corpo ainda que esteja morto. E se você crê em Cristo, ainda que você esteja morto, você ressuscitará. Ele vai te ressuscitar. Então, para finalizar, deixe-me provar para você que uma parte da humanidade, e eu diria uma grande parte, vai morrer duas vezes. Uma boa parte vai morrer uma vez só. Eu vou morrer uma vez só. Mas se Jesus voltar antes e tiver o arrebatamento, se eu for arrebatado como Elias, talvez eu nem morra, nem passe pela morte. Eu estou crente que Jesus volta na nossa geração. Essa é a minha fé. É isso que ele dizia: esperem o Senhor, vigiem como se ele fosse voltar hoje à noite. Eu estou esperando ele. Se ele voltar, eu vou ser arrebatado como Elias. Eu não passo pela morte. Mas se eu morrer e estiver no pó da terra, ele vai me ressuscitar. Ele vai levantar o meu corpo de novo. E vai unir o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E se ele fizer isso, se eu tiver morrido, será uma vez só. Eu não vou morrer duas vezes, não. Mas muita gente, mas uma grande parte vai morrer duas vezes. E eu vou provar isso para você agora aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para a gente terminar a mensagem. Ache, por favor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Aquele corpo que morreu no mar. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Quer dizer que uma boa parte das pessoas, dos mortos, que estarão diante do trono de Deus, uma boa parte, eu diria a maior parte, que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aquela parte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Allan Kardec está errado quando diz que as pessoas morrem e nascem várias vezes para se aperfeiçoar. No máximo as pessoas morrerão 2 vezes e ai de quem sofrer o dano da segunda morte. Teu nome tem de estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E o teu nome só é escrito no livro da vida do Cordeiro se você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém? Se você recebê-lo, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Toda a igreja fique de pé agora. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, esqueça. Você vai para o lago de fogo e enxofre. Pastor, como é que Deus vai fazer isso? Deus não quer fazer isso, claro que não. Os espíritas vêm com essa conversa. Imagine que esse Deus amoroso vai pegar a sua criatura e jogar no lago de fogo e enxofre. Claro que Deus não quer fazer isso, claro que não. Foi por isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer em Jesus, crer que Ele é a ressurreição e a vida, crer que Ele veio a este mundo, viveu sem pecado e se ofereceu a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar, você tem que crer nisso. Deus não quer que você vá para o lago de fogo e enxofre. Agora, se você rejeita o sacrifício de Jesus, e Kardec não explica o sofrimento de Jesus. Kardec pula essa parte, porque o Kardec diz assim: esteja no trono ou no cárcere, na terra todos sofrem para pagar culpas de vidas passadas. Se Jesus nunca cometeu pecado, se Ele é santo desde antes da fundação do mundo, por que Kardec não explica por que Jesus sofreu tanto? Ele pula essa parte, porque o sofrimento de Jesus é incompatível com a doutrina do karma, é incompatível com essa doutrina de culpas de vidas passadas. Se Jesus nunca teve culpa de vidas passadas, se Jesus nunca pecou, então Kardec, por que ele sofreu como nunca ninguém sofreu em toda a história da humanidade? Aí o Kardec se cala, os doutrinadores espíritas saem de fininho, e o máximo que eles dizem é só para ver como a humanidade é ruim. Saem de fininho. Se Kardec tivesse que explicar por que Jesus sofreu, ele tinha que pegar esse livro aqui, ó, e queimar, jogar na lareira. Mas Kardec resolveu ganhar fama com esse livro. E está enganando tanta gente. Kardec não fala nada do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus é expiatória. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O profeta Isaías disse isso, quando ele puser a sua vida por expiação dos pecados. Ou seja, preço pago pelas culpas dos outros. É uma compensação pelas culpas dos outros. E Jesus, na última noite de vida, ele pegou o cálice, deu graças, deu para os discípulos e disse: bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Kardec pula isso. Não quer explicar que o sangue de Jesus é para pagar os pecados, porque Ele quer que você continue acreditando em reencarnação, achando que tem que sofrer nesta vida para pagar culpas de vidas passadas. Mas se você crer em Jesus, você pode ser a pessoa mais errada e mais culpada desta terra, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Basta crer em Jesus e toda a tua culpa irá desaparecer. Então não existe reencarnação. Você está pela primeira vez neste planeta. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus te ama muito. Deus te ama demais.
se Jesus fosse questionado: Senhor, só uma pessoa vai acreditar no teu sacrifício. Só aquele ladrão que morreu ali ao teu lado direito na cruz. Só aquele ladrão que o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém mais vai acreditar no Senhor. Só aquele ladrão. O Senhor morreria assim mesmo? Jesus diria: eu amei tanto aquele ladrão que eu passaria tudo isso de novo para salvar a sua alma e levá-lo no paraíso. Eu amei muito aquele ladrão. Mas por uma pessoa o Senhor sofreria tudo isso? Se fosse uma só pessoa, ainda assim eu sofreria tudo isso. Porque eu amo a minha criatura. Deus não quer jogar você no inferno, não. Jesus te ama. Olha o que Ele padeceu para te salvar. Você só vai para o lago de fogo e enxofre se o teu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E se o teu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, é porque você não quis entregar a vida para Jesus. Você não quis receber Jesus como único Salvador. Então Deus vai falar: então você rejeitou a única salvação que eu ofereço? Então fica com Kardec lá no lago de fogo e enxofre. Fica com os falsos profetas no lago de fogo e enxofre. Deus não quer a tua morte eterna. Deus não quer a tua condenação eterna. Ele preparou tudo para você ser salvo. Deus quer que você seja salvo. E é tão fácil. Por isso que ninguém vai ter desculpa. Aquela multidão que vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ninguém vai ter desculpa para dar. Porque Deus deu todas as oportunidades para cada pessoa e várias vezes, como Ele já deu para você. Você só não recebe Jesus se não quiser. Mas se você não quiser a única salvação que Deus oferece, você vai ficar com Buda, com Maomé, com Kardec, você fica com quem você quiser, mas é no lago de fogo e enxofre. No novo céu, na nova terra, não. Na cidade celestial, não. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você é salvo não porque fica eliminando o seu karma através do seu próprio sofrimento. Você será salvo pelo sangue de Jesus. Só quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só vai entrar ali quem creu no sacrifício de Jesus. Por isso que eu te digo que Kardec não está lá. Nenhum médium espírita está lá ou estará lá. Ninguém. Só quem acredita no sacrifício de Jesus. E os espíritas não acreditam. Aliás, eles não acreditam nem na ressurreição de Lázaro. Está aí no Evangelho de Allan Kardec. Eles não acreditam nem na própria ressurreição de Jesus. Só em reencarnação. Essas pessoas vão chegar lá e descobrir tardiamente que não existe reencarnação nenhuma. Kardec está lá no Hades, naquele lugar de sofrimento. Todo dia chega espírita lá no Hades. Kardec, eu acreditei em você. Pois é, eu também fui enganado. E agora, Kardec, dá para a gente voltar para a Terra? Não dá, não dá. Estamos presos aqui. Você está compreendendo? Você tem que pregar o Evangelho, tem que pregar a verdade. Você precisa largar a mão de ficar contemporizando. Toda religião é permitida, claro que é. Quer acreditar no diabo? Fica à vontade. Tem o templo do diabo em Belo Horizonte. Quer acreditar no demônio? Acredita, está cheio de terreiro aí que diz abertamente que é o Exu que baixa lá. E tem gente lá servindo o Exu. Você acredita em quem você quiser, mas se você quiser ir para o céu, o teu nome tem de estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então eu vou fazer o convite agora. Você ouviu a verdade. Acredita no que você quiser. Graças a Deus nós somos uma democracia. Eu falo isso, prego, estou apenas debatendo palavras. Até hoje nunca ninguém me processou, nem igreja católica, nem centro espírita, nem terreiro de macumba. Sabe por quê? Porque eu estou só na palavra. Só na palavra. Eu não posso ser processado por ninguém. Eu estou na palavra.
Assim como Kardec tem o direito de pregar a mentira, eu tenho o direito de pregar a verdade. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas se você quer ir para o céu, tem que entregar a vida para Jesus. E vou dizer mais, tem que ser agora, sabe por quê? Porque esta é a oportunidade que Ele está te dando. E Ele já deu várias, hein? Deu ou não deu? Quantas oportunidades Ele já te deu? Você quer morrer assim, é? Você quer ir para o Hades? É para lá que você quer? Vai continuar rejeitando o apelo amoroso de Jesus Cristo? Ou você vai falar, não, eu quero ir para o céu, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então eu pergunto, olhem todos para mim, quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer o seu nome escrito no livro da vida? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Isso, olha quanta gente. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Eu vou ler mais uma coisa aqui muito séria. Venham para cá, venham para cá. Eu vou ler uma coisa muito séria. Ainda no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse quer dizer revelação. No nosso idioma, a palavra grega Apocalipse é revelação. Jesus revelou o seguinte, no capítulo 3, no versículo 5, preste atenção. Jesus revelou o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Preste atenção, o nome escrito no livro da vida pode ser riscado. Quero falar com você que já conhece a palavra, de repente até nasceu num lar cristão, ou quem sabe se converteu em outra igreja, não sei da tua trajetória, mas você se afastou. Você está afastado, você está afastada. Mas o Pai não deixou de te amar. Entenda isso. O amor de Deus por você não diminuiu nada, por mais coisas erradas que você fez enquanto estava afastado, afastada. E o Pai quer que você venha para que o teu nome não seja riscado do livro da vida. E se o teu nome já foi riscado, porque você desviou e fez coisas horríveis aí fora, se o teu nome já foi riscado, você tem que voltar aos pés do Senhor e dizer, perdoa-me e escreve novamente, restaura o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Então você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, porque nós vamos orar. Todos que estão afastados e todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Não é só ela não. Ela veio, mas tem mais gente que o Espírito Santo está chamando. Venha, 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 venha. Se o Espírito Santo está falando com você, venha. Isso, venha, venha. Venha. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E tem uma outra coisa que eu quero te falar. Ainda na revelação de Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer? Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso e difícil, onde os espíritos imundos estão disseminando o erro na terra. Hoje está muito difícil ser cristão, porque o mundo está de pernas para o ar. E as pessoas estão esfriando na fé. Se você não tem tido mais vontade de orar, nem de buscar a Deus, nem de vir na igreja, nem de ler a palavra, se você não tem mais vontade de jejuar, se muitas e muitas vezes você pensa em desistir, cuidado. Porque este é o tempo em que a fé vai esfriar e muitos irão morrer na fé. E você não pode ser igual Judas Iscariotes, que seguiu Jesus 3 anos e jogou tudo fora na última semana. Você que está fraco, fraca na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá. Você que sente que está esfriando na fé, vem aqui para frente porque nós vamos orar.
Você não pode esfriar, não. Pelo contrário, vamos colocar mais azeite. Porque o fogo é Jesus que vai mandar, é o fogo do Espírito Santo. Todos que estão frios na fé, venham para cá. Você que está assistindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Quero falar com pessoas que estão me ouvindo pela rádio em todo o Brasil e também em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, em toda parte onde tiver um rádio ligado, você está ouvindo esta mensagem. Seja você brasileiro ou não, seja você moçambicano, português, cabo-verdense, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Quero falar com os presidiários, porque toda noite eu entro nas cadeias e prego. Quer entregar a vida para Jesus? Não ligue para a zombaria dos companheiros de cela. O que interessa é a tua salvação. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus, só um foi salvo. Seja você aquele criminoso que se arrepende, mas vai ser salvo pelo sangue de Jesus, aí na cela, aí no presídio, aí na cadeia. Quer entregar a vida para Jesus? Não ligue para os outros presos, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. O que interessa é você e Deus agora. Pessoas que estão em casa, que estão no trabalho, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe onde você está ouvindo esta mensagem. Como nós vamos fazer agora na sede da Paz e Vida de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou pedir para toda a igreja continuar de pé. Igreja, olhe para estas pessoas de joelhos. Escolha uma dessas pessoas e estenda a mão na direção dela. E comece a orar por esta vida, comece a interceder por esta pessoa. E você que está de joelhos aqui comigo na sede da Paz e Vida do Rio Grande do Sul, e você que está de joelhos ao lado do rádio ou ao lado do seu computador, tem muitos brasileiros ouvindo esta mensagem pela internet, no Japão, em toda parte, na Europa, Estados Unidos, em todo o mundo. Tem brasileiros ouvindo esta mensagem pela internet, tem pessoas de língua portuguesa ouvindo esta mensagem pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu computador, coloque a mão direita sobre o teu coração, isso, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e se eu morrer nesta vida, vou morrer uma vez só, porque daqui eu irei para o paraíso, e do paraíso para a glória, porque eu creio que o meu nome está escrito com a letra de Jesus no livro da vida. Meu Deus amado, perdoa os meus pecados, apaga agora as minhas iniquidades e me purifica pelo sangue de Jesus. E eu quero, meu Deus, que se for o caso, se eu estiver de pé, quando começar o arrebatamento, eu quero que o Senhor, com teu grande poder, me transforme num abrir e piscar de olhos, a semelhança do teu corpo glorioso, e me arrebate vivo deste planeta, como Elias foi arrebatado. E eu quero ir ao encontro do Senhor nos ares. Meu Deus querido, transforma a minha vida, me liberta, me ajuda, me dá virtude, me dá poder, me dá o teu Espírito e me dá força para perseverar até o fim, porque eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. A palavra alcançou o seu coração. A palavra de Deus é aquilo que traz a salvação, traz as promessas, traz as bênçãos, traz fartura, traz saúde, libertação. A palavra de Deus te alcançou com um objetivo: que você recebesse Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
E você decidiu, muito bem, está decidido, mas você precisa entrar em ação também. Decisão sem atitude, sem ação, é coisa vã, é pensamento ao vento. Junto com o pensamento e a decisão, tem que haver uma atitude. E que atitude é essa? Comparecer na Paz e Vida. Venha com fé e declare, faça a sua confissão de fé dizendo: Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você faz isso, seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E você toma posse do dom de Deus, a vida eterna, um presente, dom é presente. Você ganha esse presente não pelas suas obras, mas pela graça, pois pela graça sois salvos. Venha na Paz e Vida. Eu quero inclusive convidar você para estar comigo num encontro com Deus, segunda-feira, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Venha com fé. Agora, se você não está em São Paulo, na verdade está em Bangu, no Rio de Janeiro, faz o seguinte, anote este endereço da Paz e Vida de Bangu, porque lá você vai encontrar um homem de Deus que é o pastor Alexandre Teodoro, meu amigo, meu irmão na fé, filho de fé do pastor João Ribe Palharim também, pastor Alexandre Teodoro, espera você na Rua Belila, número 10, em Bangu. Rua Belila, número 10. Aí você vai lá e fala: pastor Alexandre, me ajuda. Estou precisando de uma força, estou fraco espiritualmente. O pastor vai orar e vai te ajudar na tua vida espiritual para você alcançar o favor de Deus. Eu estou também querendo comentar agora a grande inauguração que tivemos na Paz e Vida em Marechal Deodoro. Foi uma bênção e fica ali a pouquíssimos metros do metrô Marechal. E quem está lá nesta unidade, neste novo endereço, neste novo templo da Paz e Vida na Praça Marechal Deodoro, número 376, é o meu irmão na fé, pastor Jean Vilela. É um homem de Deus. Esse rapaz é uma bênção, você precisa conhecer ele e você deve comparecer então neste endereço. Anote aí, na região central, ali, Consolação, Zona Oeste, Perdizes, Higienópolis. Você deve comparecer na Praça Marechal Deodoro, número 376. A pouquíssimos metros e passos do metrô Marechal. Chega lá no pastor Jean e fala: pastor Jean, preciso da sua ajuda. Ore por mim, ora pela minha família, ora pela minha casa, pelo meu trabalho, meu marido, minha esposa, meu filho, me ajuda, pastor, o que é que eu faço? Pastor Jean Vilela, na Praça Marechal Deodoro, número 376, o novo templo da Paz e Vida, pastor Jean vai te ajudar. Então venha com fé. Pastor, tem outros endereços? Tem. Acesse o site www.pazevida.org.br e compareça. Um milagre espera por você. Endereços de Paz e Vida. Sede nacional em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da estação de metrô Portuguesa Tietê, com um amplo estacionamento gratuito. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. A Turminha Feliz está de portas abertas. Desfrute do conforto do novo fraldário. Um espaço aconchegante, prático e bem equipado, pensado especialmente para você e seu bebê. Cuidado e a comodidade para a sua família. Berçário, para seu bebê descansar ou tirar aquele gostoso cochilo. O que não falta é diversão em nossa sala de brinquedos. Banheiros individuais, sempre limpos e muito organizados. E, é claro, com acessibilidade. Salas de aula amplas, bem equipadas e confortáveis. Nossas professoras são capacitadas para cuidar e ensinar sua criança nos caminhos da Palavra de Deus. Com todo o amor, carinho e dedicação que seu filho merece. Material didático gratuito e especialmente elaborado para ampliar o aprendizado da Palavra de Deus.
Além de aprender e se divertir, seu filho ainda vai ganhar presentes. E no final, ainda tem lanchinho. A Turminha Feliz está te esperando. Venha fazer parte, você também. Na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo à Estação Portuguesa Tietê do metrô, com amplo estacionamento gratuito para você que vier de carro. Turminha Feliz. O grande dia está chegando, meu povo querido da cidade de Mauá. Dia 22, domingo, estaremos inaugurando a mais nova sede da Paz e Vida na cidade de Mauá, Grande São Paulo, ali na entradinha do Parque São Vicente. Dia 22 deste mês de março, eu estarei às 8 horas da manhã em Santo Jejum, esperando por você, na Avenida João Ramalho, número 1625. Sabe onde era um supermercado? Ali na entradinha do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro, não tem como errar, temos um amplo estacionamento totalmente grátis. E você que vai comparecer, olha os presentes que eu vou te dar. Este livro aqui, Jesus, formato de bolso, com 544 páginas, e quem não tiver também vai ganhar este outro livro aqui, Jesus Mandou, grátis de verdade. Anotou a data? Dia 22 de março, domingo, às 8 horas da manhã, Avenida João Ramalho, no 1625, estacionamento amplo e grátis, tanto no fundo como na frente da igreja, na lateral da igreja, super fácil de comparecer, na entrada do Parque São Vicente, esquina com a Rua Antônio Louro. Vai ser uma alegria receber você, orarmos juntos, abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família. Tenho certeza que será uma inauguração inesquecível. Quero que você compareça. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer a reunião das 8 horas da manhã, depois às 3 horas da tarde vai ser o pastor Wellington e o meu filho, o pastor Giancarlo Palharim, estará no mesmo domingo às 6 horas da tarde. Tudo bem? Tudo anotado? Tudo certinho? Tudo combinado? Então aqui, ó, teu exemplar já está reservado. Compareça. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus Mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus Mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Na Feliz FM, a alegria é a trilha sonora do seu dia. Sintonize na melhor emissora do Brasil. Em São Paulo, 92.1 FM. No Rio de Janeiro, 94.9 FM. Em Teresina, 95.7 FM. Ou baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone e seja feliz em qualquer lugar do mundo. Você merece o melhor. Feliz FM, a rádio que você ama. Todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus só podem ser alcançadas através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando alguém procurava Jesus para pedir um milagre, quase sempre Jesus perguntava: "Você acredita que eu posso fazer isso?" Aí a pessoa dizia: "Sim, eu creio." E Jesus confirmava: "Então seja feito conforme a sua fé." Sabe, até para a gente ir para o céu é pela fé. Porque a palavra diz: "Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Tudo que você quiser é pela fé. Por exemplo, expulsar demônios é pela fé. Jesus disse: "E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios."
A fé tem que entrar em tudo. Porém, tem um milagre, atenção, tem um milagre que você não precisa de fé para receber. Aliás, você pode até duvidar. Deus até permite que você duvide. Olha só, é o milagre da prosperidade, é o milagre da fartura, é o milagre da proteção financeira, é o milagre do bom sucesso, do bom êxito. Escute, Deus diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, dizimistas e ofertantes fiéis, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Entendeu aí? Deus diz, traga o dízimo e faça prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Você vai ver se eu não vou derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Você vai ver se eu não vou repreender o devorador da sua vida. Você vai ver se eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. E você vai ver se eu não vou te transformar numa pessoa bem-sucedida. Deus permite que você duvide, mas que faça prova dele. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Agora, as pessoas querem fazer prova antes de devolverem o dízimo. Antes de darem o dízimo. O pessoal quer fazer prova antes. Se Deus me abençoar e eu prosperar, aí eu vou devolver o dízimo. Não é assim que funciona. Deus diz, e depois fazei prova de mim, se eu não vou fazer tudo isso aqui na sua vida. Está entendendo? Então, torne-se agora dizimista e ofertante fiel, porque através da sua fidelidade no santo dízimo e na oferta alçada, essa emissora é paga. Vidas são alcançadas em toda parte, não só aqui no Brasil, não, inclusive fora do Brasil. Temos um amplo trabalho por redes de televisão, por redes de rádios, também pela internet, pelas redes sociais e um trabalho muito forte de impressão e distribuição de livros gratuitamente. Fazemos isso o tempo todo para ganhar almas. E você, quando contribui para a obra de Deus, para os pregadores do telhado, Deus te concede estes milagres. Está duvidando? Está duvidando? Deus está falando, faça a prova de mim então. Faça a prova. Deus está permitindo que você duvide. Ele não está bravo com você, não. Ele está permitindo. Deus está dizendo, depois que você fizer isso, isto é, devolver o dízimo e a oferta alçada, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Você vai ver se eu não vou derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Você vai ver se eu não vou repreender o devorador da sua vida. Você vai ver se eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. Você vai ver se eu não vou te transformar numa pessoa bem-aventurada. Faça a prova de mim. E depois de devolver o dízimo, depois de dar a oferta alçada, fazei prova de mim. É depois, tá? Então pega o seu santo dízimo. Quanto é que você ganhou esse mês? Ou ganhou essa semana? Ou ganhou hoje? Quanto é 10%? Esse é o santo dízimo. Agora, coloque a oferta alçada junto, tá bom? Porque a oferta alçada é equivalente ao santo dízimo. É igual ou superior ao dízimo. E deposite nesta conta dos pregadores do telhado, no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Eu vou colocar embaixo também o CNPJ, porque o teu dízimo pode ter um valor superior, a tua oferta pode ter um valor superior e vai precisar do CNPJ.
43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Eu vou deixar tudo aqui para dar tempo de você copiar ou fotografar. Mas faça isso agora mesmo. E depois eu quero o seguinte, que você pegue o comprovante da sua fidelidade, o comprovante da sua oferta para a obra de Deus e encaminhe por WhatsApp para este mesmo celular dos pregadores do telhado, 11 97737 7677, porque nós vamos colocar o teu nome aqui, no livro de ouro dos pregadores do telhado. E vamos te ajudar a fazer prova de Deus. Ele não mente. Ele disse, depois que você fizer isso, faça a prova de mim. Nós vamos ficar orando por você, se o seu nome estiver aqui no livro de ouro dos pregadores do telhado, e você vai poder fazer prova de Deus. Senhor, eu fui dizimista fiel, ofertante fiel, eu depositei fielmente para a tua obra. O Senhor disse que depois disso iria me abençoar, então eu faço prova de ti. É depois que você for fiel. Amém? Faça isso por obediência, não é nem pela fé, viu? Esse milagre de prosperidade não precisa de fé, ele só precisa de obediência. É o único milagre que você pode até duvidar e Deus vai fazer. Ele diz, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou realizar tudo isso na sua vida. E aí você vai conferir que realmente Deus é fiel e Deus não mente. E lembre-se, através da sua fidelidade no santo dízimo e na oferta alçada, a obra de Deus é sustentada e vidas são salvas. Por isso eu sei que Deus vai realizar na tua vida tudo o que você está esperando. Fique na bênção e na paz do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 operadora 11 2281 3337. 0 operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar. Meu querido pregador do telhado, minha querida pregadora do telhado, eu não tenho palavras para agradecer tudo que você tem feito pelo Evangelho, pela obra do Senhor. Quero agradecer a você, que mesmo sendo de outro ministério, tem contribuído conosco. Muito obrigado de verdade. Sabe, Jesus disse que quando ele fizer o ajuste de contas com seus servos, ele vai se lembrar até de um copo com água fria que você deu para um discípulo, para um pregador do Senhor. E você tem me dado muito mais do que um copo com água fria. Você tem entregado, inclusive, o seu coração. A sua oferta tem feito a diferença no nosso país e muitas vidas têm sido alcançadas. A sua contribuição não apenas nos ajuda a manter os programas de rádios em centenas de emissoras pelo Brasil e o mundo, como também nos ajuda a pagar emissoras de televisão. São custos altíssimos, mas graças a você os programas estão no ar. Porém, precisamos alcançar mais e mais pessoas. Por isso, não deixe de contribuir, continue fazendo a diferença no nosso país, porque não é só na mídia que você tem abençoado a obra de Deus. Também na impressão dos livros, as literaturas, os cursos de teologia que nós ensinamos gratuitamente, você sabe disso, mas é graças a você, pregador e pregadora do telhado. Por isso, além de agradecer, eu quero te abençoar agora. Amém? Eu tenho muito desejo de que Deus te retribua cada vez mais, porque quanto mais Deus te abençoar, mais ainda você vai patrocinar a pregação do Evangelho. Quer receber esta bênção, esta oração agora? Então tá, deixe-me orar por você.
Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Ninguém prega o evangelho sozinho. Até o Senhor, quando começou, lembra? Chamou 12 para ajudar, depois chamou mais 70, depois chamou mais 120. Meu Deus, a obra é muito grande e são poucos os ceifeiros. Graças ao rádio, graças à televisão, graças às redes sociais, nós conseguimos pregar a milhares e até milhões de pessoas ao mesmo tempo. E esta ouvinte, esta pessoa que tem contribuído como pregadora do telhado, faz parte desse ministério. Sem ela, nós não iríamos conseguir. Então, suplico, meu Deus, eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida. Retribui para ela até 1000 vezes mais. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Obrigado, viu? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vem aí, uma noite que vai marcar a sua vida. Prepare o coração, porque a Quinta da Visão está chegando. Quinta da Visão. É dia de enxergar além, renovar a fé e alinhar os sonhos com o propósito de Deus. Quinta da Visão. Uma quinta-feira especial, poderosa, cheia de direção espiritual e revelação. Nesta quinta-feira, às 19h, em todas as unidades da Paz e Vida. Quinta da Visão, onde Deus clareia caminhos e fortalece a sua fé. Esperamos por você. Flashes de Fé, com João Ribe Palharim. Um anjo de Deus. Diz o Evangelho, seu aspecto era mais brilhante do que um relâmpago. Desceu do céu e os guardas ficaram apavorados com a descida daquele anjo em frente ao sepulcro de Jesus. E o anjo vai e toca na pedra que estava na entrada, e a pedra se move para o lado, e a sepultura se abre. E de repente acontece um grande terremoto. O anjo senta-se na pedra para assistir tudo. Os guardas estão caídos como mortos. O terremoto os derrubou também, mas muito maior o pavor do que eles veem. Eles olham para aquela gruta e de dentro dela um forte clarão, mais brilhante do que o sol, mais brilhante que aquele anjo, um clarão. E os guardas contemplam apavorados, com os olhos arregalados, atemorizados, trêmulos, paralisados. Eles contemplam aquele que estava morto, aquele mesmo que eles crucificaram, ressuscitou e saiu da sepultura. Sai andando com seus próprios pés, não sai em busca de vingança, não sai para combater os guardas correm apavorados. Jesus sai da sepultura, não para os inimigos, mas para você. Por você que ele saiu, pois foi por você que ele morreu. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. É isso aí, minha gente. Bom, chegamos ao final do nosso encontro com Deus de hoje, mas eu espero você segunda-feira às 10 da manhã ou às 7 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Eu espero você com muita fé e que você venha com fé também, porque na Paz e Vida o seu milagre acontece e o que você precisa para resolver os seus problemas é de um encontro com Deus. Venha com fé. Agora receba com fé também, novamente com fé,
tome posse da bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Deus te abençoe.